Olá, boa noite. Estamos aqui conforme prometido. Meu nome é Carlos, eu faço parte do time da saúde mental extrema e nós ajudamos pessoas que querem parar de usar o álcool, a droga, sem o processo de internação. Conforme combinado, hoje nós vamos falar aqui dos processos, né, dos modelos nesse processo de internação. É meio corrido hoje, o tempinho tá chovendo, peguei trânsito aí para sair do consultório agora. Mas vamos lá. Então, nesse modelo de internação, a gente tem o modelo do hospital dia, né? Depois veio o modelo da casa dia, né? Que a pessoa fica lá durante o dia e à noite ela vai para casa. Tem alguns modelos de moradia assistida, onde a pessoa também fica lá durante o dia, durante a semana. Tem acesso, pode ir para casa no final de semana. Então, são vários modelos que tem, né? Então, tem um hospital dia, casa dia, tem a moradia assistida, e tem um modelo tradicional de internação, que é um período pré-estabelecido, é o modelo da comunidade terapêutica, né? Onde o sujeito fica lá internado por um período aí, na média, de 6 a 9 meses. No início do tratamento, logo que veio para o Brasil, eram 12 meses. Nos Estados Unidos, chegou a ser 24 meses, né? Além desse modelo da moradia assistida, do hospital dia, da casa dia, tem as clínicas também, né? A clínica já tem uma outra estrutura, que é onde é feito a internação involuntária, que é um modelo também fechado, onde o sujeito entra lá e fica lá por um período, a média de 6 a 9 meses. E além desses modelos, tem o hospital psiquiátrico, né, que era o que atendia lá no início, né? Aqui na nossa região a gente tem o Bezerra de Menezes, tem o Lacan, tem o Santa Mônica, também que faz trabalho com a dependência química, que também é um tratamento com regime fechado, né? Regime de internação, onde a pessoa fica lá por esse período, e dentro desse processo é passado lá pelos profissionais que compõem essa equipe o trabalho de conscientização, né? O sujeito chega lá, ele vai aprender sobre a doença que ele tem, né? As dificuldades, como a gente viu na outra live, a dependência química é uma doença bio, psico e social, né? Então, ela apresenta sintomas biológicos, psicológicos e aquilo que a gente reconhece, que todos acabam reconhecendo o sintoma, que é o social. Então, o sujeito ele começa a usar droga, experimenta, começa a usar, e aí, com o tempo, ele vai perdendo o controle disso, né? Ele usa a droga, entra num estado alterado de consciência, e aí ele passa a ter uma confusão mental, né? A mente dele fica confusa, e aí ele acaba causando uma confusão na vida social, nos relacionamentos, no trabalho, e aí vai deixando de lado muitas questões, né? Então, o indivíduo que já tem a doença estabelecida,
que já tem um diagnóstico de dependência química, ele vai perdendo a capacidade de resolver problemas simples, como os próprios cuidados, né? Cuidados físicos, vai deixando de cortar o cabelo, a barba, as roupas, ele já não se importa mais. E aí, socialmente, a gente acaba percebendo, né, esses sintomas. E com o passar do tempo, vai piorando. Essa confusão mental faz com que ele não dê sequência, comece as coisas e não termine. E aí a família acaba tomando a decisão de intervir para que as coisas não piorem. E aí, geralmente, a família vai em busca, né, desse serviço, e a abordagem que é mais oferecida é o processo de internação. Então, a família imagina que ele ficando internado lá, por um período, ele vai sair de lá já curado. E não é isso que acontece, né? Então, assim como o dependente precisa passar por um processo de conscientização da doença, a família também. Porque às vezes a família acaba projetando uma mudança que não vai acontecer. Por isso a importância do tratamento, seja ele qual for, a família está envolvida também no processo, né? Na clínica onde eu trabalho, a gente tem esse trabalho com a família, e que a gente leva muito a sério. Mas às vezes é muito mais difícil a gente passar, né, essa questão da doença, da dependência química, para a família do que para o dependente. É muito mais difícil conscientizar a família de que o dependente que ela viu lá, conheceu ele antes da droga, durante o uso da droga e depois que a doença foi instalada, né? Porque as coisas elas não começam grandes, né? Elas vão crescendo com o tempo. Elas começam pequenas e vão crescendo com o tempo. Então, no primeiro momento, ele foi perdendo o controle, né? O que geralmente começa pela bebida ou pela maconha mesmo, na adolescência, e vai perdendo o controle aos poucos, né? E a família meio que vai acostumando também com isso, né? Então, por isso que é muito difícil a gente conscientizar a família de que aquele membro que está lá buscando o processo de tratamento, de internação, ele tem uma doença que faz com que a força de vontade não ajude muito, né? Não adianta a pessoa que tem a doença, a dependência química, só através da força de vontade ela achar que ela vai conseguir sair desse processo, né? Então, nos grupos, no próprio tratamento, ele vai aprender lá, geralmente todos eles trabalham com os 12 passos, e dentro desse programa de 12 passos, ele vai aprender que sozinho fica muito mais difícil. Que sozinho ele já tentou, já. Muitas vezes ele tentou. E às vezes é necessário. Só que esse processo de internação, ele deveria ser a última opção. Antes disso, tem outras questões, né? Tem o que é oferecido pelo Estado, né? Os CAPs, que tem lá suas dificuldades, mas funciona, tem a mesma porcentagem do tratamento da internação. Trabalha lá com a média de 15% a 20% das pessoas que estão lá conseguem, né? Eles não têm a mesma estrutura, de repente os profissionais não têm a mesma expertise de lidar com a família, eles estão mais focados no paciente, no doente, né? E nesse processo de conscientização da doença, uma das dificuldades que a gente tem para passar para a família é
de separar a doença do doente. Então, a gente tem que olhar para o paciente, para o doente, não para a doença. E a família não consegue olhar. Ela olha para a doença, ela olha para o resultado, né, que a doença fez na vida desse sujeito. E ela quer modificar aquilo. Né? E a verdadeira mudança, a gente aprende, ela não é de fora para dentro. Às vezes a família se perde nesse sentido. Ela acha que se ele conseguir um emprego, se ele tivesse uma roupa melhor, um carro, uma moto, se ele tivesse uma namorada, um namorado, as coisas iam mudar. Né? Se ele fosse para a igreja, as coisas iam mudar. Então, antes de tomar essa decisão de internar, a família mesmo já passou por todo esse processo. E é nesse processo que a família, às vezes, não quer mais apostar. E aí fica mais fácil ela colocar num processo de internação, onde ela vai ter um tempo também para dar uma respirada, para sair dessa crise. Só que esse tempo passa e ele tem que voltar para esse lugar. Né? Então, dentro do tratamento da internação, se trabalha o dependente químico. E não adianta trabalhar só ele, né? Aquilo que eu falei ontem na live. Né? A gente entende que uma pessoa sã não consegue ficar bem, manter a sua sanidade no mesmo lugar que ela adoeceu. Né? Então, é esse sistema familiar, social, que está adoecido. Essas relações estão adoecidas. Né? Por isso que a gente tem que ter essa expertise para olhar também para esse lugar. Por isso que a gente trabalha lá com a dificuldade que o sujeito tem. Né? Só que dá muito trabalho trabalhar com a família, conscientizar a família que aquilo, tudo que está acontecendo na vida desse sujeito é por conta de uma doença mental que ele não tem controle. Nesse momento de crise, ele não tem controle. E que o tratamento vai buscar é isso, que ele cria a habilidade de lidar com essa dificuldade, que ela vai continuar depois que ele parar de usar droga. Ele ainda vai ter dificuldades. Então, não é assim de uma hora para outra que a dificuldade vai embora. Não é como as outras doenças, né? Sei lá, você tem lá uma úlcera, é só você tratar, fazer o tratamento direitinho, tomar o remédio, cuidar daquilo que você come, que dali um tempo a pessoa sai de lá curada. Então, a dependência química é uma doença crônica e, por ser crônica, ela não tem cura, ela tem controle. Por isso que é um processo. E cada sujeito está num processo. Tem uns que estão num processo mais adiantado e outros têm dificuldade de entrar no processo. Eles querem uma coisa rápida. E a família também tem essa mesma visão da doença. Né? Por isso que, independente do modelo de internação que ela escolher, pode ser uma moradia assistida, pode ser uma comunidade terapêutica, pode ser um tratamento involuntário, não vai acontecer uma grande mudança no sujeito. O que vai acontecer é que ele vai desintoxicar da droga, vai ter um pouco mais de consciência sobre essa doença, e que quando ele sair desse processo de internação, a dificuldade vai ser a mesma, né? Porque daí nós temos um outro desafio, que é ele se manter nesse processo de consciência. Ele tem que continuar conectado com a realidade, com a sua realidade, né? Então, o que acontece na doença mental é que o sujeito, sob o efeito da droga, ele fica desconectado da realidade. Ele começa a viver aí uma espécie de um delírio. Na cabeça dele não tem problema. Na
cabeça dele está normal, está tudo certo. São as pessoas que estão dificultando a vida dele, e geralmente essas pessoas são as mais próximas. Né? Como diz o Isamitiba, quem ama, corrige, quem ama, cuida, quem ama, educa. Né? E eles veem essas pessoas mais próximas, a família, como alguém que está dificultando a vida deles, que está podando, que está reprimindo, e ele não pode fazer nada. Então ele não pode sair com os amigos, ele não pode tomar uma cervejinha, não pode fumar um baseado, que já... Então ele acaba minimizando o problema, acaba minimizando a doença, os acontecimentos, né? Ele ainda está num processo de negar a ação. Então é muito mais fácil ele culpar alguém por aquilo. Geralmente, quando a pessoa entra num processo de internação, ela entra lá porque perdeu alguma coisa ou porque está prestes a perder. Na maioria das vezes, não é porque ela quer parar. Ela não tem o desejo, né? Tem uma pergunta aqui do Rubens. Minha família conversa muito comigo, mas eu não mudo. Continuo usando droga. Por que será? Então, é isso. É mais ou menos isso que eu estou tentando explicar aqui, né? Então, tem alguém, né? Esse alguém é o de fora, né? A minha linha de atuação, a maioria das pessoas sabem, é a psicanálise. A psicanálise, ela olha para esse lugar, o de dentro e o de fora. Né? Então, alguém de fora me diz o que eu tenho que fazer, mas o de dentro quer continuar fazendo, né, aquilo que dá prazer. É um investimento da libido, né? Você sabe, você tem, em alguns momentos, você tem consciência que usar a droga te traz algum prejuízo, mas é como se tivesse, vamos fazer a analogia daquele desenho que tem um anjinho de um lado, do ombro, e do outro lado tem um capetinha. E daí eles ficam conversando ali entre eles. Direciona você para fazer aquilo que é certo, e o outro diz, não dá bola porque ele está falando, você tem que ir por aqui. Né? Então, quando Freud começou os estudos da psicanálise para entender esse processo do inconsciente, essa coisa de dentro, ele começou a trabalhar, ele deu nome para isso, né? Então, a gente está falando aí do id, do ego e do superego, né? Ele dividiu a mente inconsciente em 3 instâncias, né? Então, essa primeira questão do desejo, daquilo que você investe lá, a libido, por exemplo, na droga, está muito mais com uma questão do id. O ego funciona como um filtro que te ajuda a tomar a decisão. Então, quando o sujeito ele entra, ele adoece mentalmente, o ego acaba ficando fraco. Né? Porque todas essas questões a gente tem internamente. Né? Uma pessoa, como a gente comentou ontem, né? Uma pessoa sóbria pressupõe uma pessoa equilibrada. Então, uma pessoa equilibrada, ela mesmo, por si só, ela toma as suas decisões. Né? Eu vou usar uma droga, mas eu sei que essa droga vai me trazer um prejuízo, ela vai me causar um efeito colateral. Aí eu tenho que tomar a decisão se eu vou usar ela ou não. E quando o de fora, por exemplo, no caso da pergunta que o Rubens perguntou, a mãe fala para ele o que ele tem que fazer, já é um sinal de que internamente ele está perdendo essa condição. Quer dizer, precisa de um ego auxiliar,
precisa de alguém dizer o que é certo e errado. Né? Então, essa função do id é a função do princípio do prazer. É uma criança, por exemplo, uma criança recém-nascida, ou sei lá, uma criança de 2, 3 meses, ela vai fazer aquilo que dá prazer para ela. Ela vai pegar e vai colocar qualquer coisa na boca. E aí a gente começa a educar ela, começa a formar ali o ego e o superego. Então é nesse lugar onde é formada a personalidade desse sujeito. E esse lugar a gente chama de família. Então essa criança recém-nascida até os 7, 8 anos é onde vai ser esse processo de formação da personalidade, da identidade dessa pessoa. Então, você vai saber definir ali as questões básicas, né? O que é certo ou errado, o que machuca, tudo isso. Então, a gente costuma falar nos grupos, né? Até o Eduardo fala sempre desse exemplo que você vê lá na praia, por exemplo, você vai lá na Praia Grande, o maconheiro está lá fumando um baseado, com baseado na boca, ele sabe o mal que aquilo faz, mas quando ele passa lá no canal, lá onde sai o esgoto, ele não pisa naquela água, ele pula. Por que ele pula? Porque ele sabe que aquilo vai adoecer ele aprendeu aquilo desde criança, que a gente não pisa numa água suja, que lá tem micróbios, tem doença, tem um monte de coisa. Então, mesmo sobre efeito de uma droga, no estado alterado de consciência, tem alguns filtros ainda que funcionam nesse sujeito. E é esse o trabalho que a gente tenta fazer nesse processo de reabilitação. Não é promover, fabricar um novo sujeito. É a gente resgatar daquele sujeito aquilo que tem de bom. E a gente faz isso através desse processo de autoconhecimento. Ainda bem que a gente tem a nossa mãe, o nosso pai, que nos aponta o erro que a gente está cometendo, que a gente está... aquilo que eu falei ontem, né? O que prejudica a nossa vida não é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente deixa de fazer. E uma das coisas que a gente deixa de fazer, depois dos 10, 12 anos, no início da adolescência, é ouvir os nossos pais. A gente acha que já sabe, que nosso pai é ultrapassado, que ele não sabe de nada, que ele é careta. E aí, quando chega lá, nesse processo, a gente faz de tudo para resgatar isso. Por isso que é importante a família estar junto, acompanhando esse processo. E na maioria dos casos, pelo menos um membro da família, né? Quando a gente falou naquela primeira live de sábado, eu montei, né, esse quadro, né? Que tem... A família ainda está junto no processo. Porque quando a família desiste, fica muito mais difícil. Aí não tem muita saída. Então, quando a gente entende a doença, essa jornada da dependência como um processo, a gente vai perceber que, com o tempo, a gente foi perdendo a mão. Isso a família entende já no primeiro atendimento. Só que ela não entende que aquele sujeito cresceu e que agora ele tem que aprender a ter autonomia, a resolver as coisas sozinhas, por si só. Porque essa é a grande dificuldade, né? Então, o sujeito está lá, a família sabe que ele é limitado, que ele não tem alguns recursos, e a família fica lá tentando controlar a vida dele, fazer as escolhas por ele, e isso não é muito bom. Porque essa vida é curta, daqui a pouco não vai ter ninguém para olhar para ele, e daí ele não sabe viver sozinho, né? Então, a ideia
da gente fazer essas lives, esses vídeos, é esclarecer, é passar isso para a família, né? Então, tem esses modelos de internação. Amanhã eu vou falar sobre, que eu comentei ontem também, sobre a mudança da lei, né? Essa lei 11.000, 11.000, eu anotei ontem no papel, está aqui, 11.343, né? Que era uma lei de 2006 ainda, e ela saiu uma nova versão agora, em 2020. Né? Então, muita gente nem sabe que aconteceu a mudança dessa lei. Daí, amanhã, a gente vai pegar essa lei, vamos estudar ela, e nós vamos voltar nesse tema dos processos de internação. Porque lá mudou um pouco das diretrizes desse processo, né? De como fazer, como deixar de fazer, e assim por diante. Mas o importante é a gente saber que existem esses modelos. Né? E o ideal era seguir um protocolo. Né? Então, o que seria o ideal? A gente pensar nesse processo de internação como último recurso, a gente tentar todas as fases antes de internar. Né? Mas, às vezes, por falta de conhecimento, por falta até disso, né? Por isso que a gente está fazendo isso, para as pessoas saberem que existe essa possibilidade. Porque dentro desse tempo que eu trabalho, eu percebo que a queixa das pessoas é essa. Eles até querem parar de usar droga, mas eles não querem mais ficar lá internado. Né? Ontem teve uma pergunta, eu não me lembro de quem, mas ela pediu para me falar, mas já estava terminando a live e eu acabei não falando. Que ela pediu para falar da redução de danos, né? Eu acho que foi a Adriana Chaves. E aí estava terminando a live e eu acabei não falando, né? Então, tem uma linha de pensamento, né, dentro do tratamento, que é usada principalmente nos CAPs, que é a redução de danos, né? E a redução de danos é bastante complexa da gente falar, muitas pessoas falam, o cara fuma crack, então é melhor ele fumar maconha do que fumar crack. Né? E, na verdade, não é essa a ideia. Né? A ideia é outra. É que o sujeito tente, pelo menos, né? Porque lá na internação ele vai ter que parar, porque lá não vai ter droga, vai ser uma parada, assim, abrupta. E essa linha de pensamento acha que isso não dá certo. Vai dar certo enquanto ele está lá, mas aqui fora não vai dar. Né? Não é a linha que eu acredito. Né? Então, o sujeito tem que ter o desejo de parar de usar. Né? E aí a gente cai numa armadilha que é trocar de droga. E essa dificuldade acontece também no processo de internação. Então, lá tem pessoas que estão lá internadas em período de, 9 meses, mas aí quando chega lá no 6º, no 7º mês, ela começa a pensar e até mesmo dividir com os colegas que, digamos que a droga que causou mais dificuldade para ela é a cocaína. E aí ela começa a dividir com os colegas que, meu problema é com a cocaína. Então, quando eu sair daqui, eu não vou parar de tomar uma cerveja, uma caipira. Né? Isso, eu não tenho problema com o álcool. O álcool eu controlo. Eu tenho dificuldade com uma cocaína. Então, existe essa tendência do sujeito querer tentar trocar de droga. Tentar barganhar com a doença, né? E isso a gente ouve esses comentários dentro da clínica e no processo mesmo, né? Não é novidade. Então, não é só essa linha de pensamento da redução de danos. Essa linha de pensamento também já tem
como um alinhamento social, uma matriz desse sujeito. Ele também vai tentar fazer isso, né? Ele vai tentar diminuir o prejuízo que ele tem. Então, quando ele usa cocaína, ele tem mais prejuízo, nesse contexto biopsicossocial espiritual. Quando ele usa álcool, ele acha que o prejuízo vai ser menor. Então, na mente dele também está existindo uma redução de danos. Então, e tem a linha de trabalho, de pensamento, que é abstinência total. A gente tem que focar na abstinência total. Então, é uma das complicações que a gente tem no tratamento fora da internação, né, o tratamento ambulatorial, mas também a gente vive a mesma dificuldade no tratamento, no processo de internação. Né? Por isso que é importante a família estar junto, porque essa visão não é só lá do CAPS, também é da família que não tem consciência da doença. Então, é muito comum, o sujeito fica lá internado, por um processo de 6 a 9 meses, aí a família vai lá visitar ele e tal, e dá maior força, incentiva ele a continuar no tratamento, mas aí quando ele sai de lá, a família faz uma festa, um churrasco, ou tem um casamento, alguma coisa assim. Às vezes aquelas mesmas pessoas que estavam lá incentivando ele a parar de usar droga, são as pessoas que vão oferecer para ele. Ah, mas toma só uma cervejinha, não vai dar problema. Você não pode usar aquelas porcarias lá que você usava. Mas com calor desse, uma cervejinha não vai nem fazer efeito. Isso aqui só tem um pouquinho de álcool, é só 5%, está escrito aqui, ó, na latinha, na garrafa. Você tem que ter o controle, você tem que ser homem. Você é homem ou uma Coca-Cola? Entende? Então a gente vive essas questões, né? Não é só uma linha de tratamento, é uma linha de pensamento social também. Né? Quantas vezes você assistiu essa cena? Ah, vou tomar essa caipira aqui, mas está muito forte. Ah, põe um pouquinho de água para ficar mais fraco. Põe mais gelo. Entende? Então a gente acaba minimizando o problema. Por falta de conhecimento. Né? Por isso que o remédio que a gente tem para a dependência química é a conscientização. É esse sujeito, essa família ter consciência da dificuldade que eles têm e criar a habilidade de lidar com isso. Né? Por isso que o final do tratamento lá nesse processo de internação, final dos 9 meses, dos 6 meses, é o início. Porque a dificuldade ele vai ter aqui fora, porque aqui fora que ele vai ter que criar essa habilidade, aprender essa habilidade de lidar com essas situações que vão estar aí na sociedade. A gente está vivendo agora esse momento de final de ano, de Natal, de festas, de comemorações, e é muito difícil uma comemoração dessas que não seja lá oferecido o álcool. Porque é uma questão sócio-histórica, faz parte da nossa cultura. Comemorar bebendo o álcool. E isso faz muito tempo. Na Bíblia a gente tem relatos disso, né? Mas antes da Bíblia já se tinha relatos, né? Que o ser humano ele tem uma necessidade de se entorpecer, de entrar num estado alterado de consciência, em algum momento. Porque a droga trabalha e atua nesse setor de recompensa. Né? Então, é muito comum na sexta-feira, né? Todo mundo fala, sextou, chegou a sexta-cheira, aquela coisa toda. Pô, ralei a semana toda, eu mereço tomar uma.
como se tomar uma fosse uma recompensa pelo sacrifício que ele passou durante a semana. Né? No primeiro momento até vai dar essa sensação. Vai dar... O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, então vai dar uma relaxada, você vai se sentir mais leve. No início dá essa sensação. E é uma sensação boa, agradável, que todo mundo quer. Ah, estou precisando dar uma relaxada. Né? Ah, eu estou precisando dar uma relaxada, eu vou tomar um chimarrão. Né? Mas o chimarrão não resolve o meu problema. Né? Então, cada um tem o seu hábito. Mas a primeira vez, um dos problemas que a gente tem é isso. A primeira vez que a pessoa usou droga, ela teve uma sensação muito agradável. Geralmente foi num lugar assim, numa festa, ela estava contente, feliz, e daí aconteceu o quê? Ela ficou muito mais contente e feliz. E daí ela quer aquilo de novo. Por isso que não dá resultado a mãe falar, o pai falar. Porque a mãe vai falar o quê? O pai vai falar o quê? Não, se você beber, você vai ter prejuízo, você vai ficar ruim. Então quer dizer que beber é ruim. Não. A sensação que a pessoa vai ter é que vai melhorar as coisas, né? Então, uma pessoa ter consciência disso já é bastante coisa, é meio caminho andado. Então, quando a gente fala desse processo de internação, eu estava falando dos profissionais, tá? E amanhã a gente vai voltar a falar disso. Então, esse serviço oferecido no tratamento no regime de internação, a gente vai trabalhar essas questões que são lá depois, em todos os processos, né? Então, na internação voluntária, que a maioria vai acabar buscando a comunidade terapêutica. Então, esse tratamento voluntário, o sujeito vai lá, ele mesmo busca isso, e ele pode sair também a hora que ele desejar. Né? Então, o sistema das comunidades terapêuticas, a maioria delas usa o sistema de Minnesota, que dentro desse padrão, então o sujeito está lá nesse processo de internação por um período de 9 meses, e chega uma hora, geralmente depois ali do segundo, terceiro mês, ele já melhora fisicamente, já começa a oxigenar o cérebro, já começa a funcionar, e aí ele quer sair do processo. E para sair do processo, tem lá um procedimento nesse sistema que o sujeito faz uma carta que ele quer sair, e daí ele tem 48 horas para pensar sobre aquilo. Né? Daí entra em contato com a família, avisa que ele manifestou o desejo de querer sair de lá e tal, e daí a família e a equipe vão olhar para isso e vão tentar buscar uma forma mais adequada, um planejamento para tentar convencer ele a terminar o processo. Algumas vezes a gente tem sucesso, e em outras não. E o sujeito lá lacra a mente, fica com a mente fechada e vai embora. Na internação involuntária, já não tem essa opção. Né? Então, a internação involuntária, o sujeito fica lá e ele tem um prazo para sair. Então, sei lá, o período de internação, antes da lei, era de 6 meses, 9 meses, 1 ano. Então, ele entra lá, não sai, e aí tem... É mais contido o tratamento.
uma das preocupações é que ele não fuja de lá, do tratamento. Então, tem uma equipe maior, né, tem um processo de segurança para cuidar, para que ele não fuja, para que ele não tente pular o muro, não se machuque e tal. Um dos critérios para fazer essa internação involuntária, na lei antiga, e nessa nova também continua, mas eu vou me aprofundar muito mais disso amanhã, eu preciso de um tempo maior para falar disso, é que o sujeito ele esteja num estado evoluído da doença, no qual ele esteja se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco. Então, ele está vivendo uma crise onde ele não ouve mais o pai, a mãe, e aí ele começa a se colocar em risco. Usa droga, pega o carro, ou vai trabalhar, e o serviço dele é perigoso, o chefe manda ele embora, ou tem um acidente, uma queda. Geralmente é isso que leva a família a buscar a internação involuntária. Aí o sujeito, a família pede, né, essa internação, tem que ter o consentimento da família, e também o aval de um médico, de um psiquiatra, né, ou de qualquer um médico que tenha o CRM, e daí ele é encaminhado para uma clínica para a gente identificar qual que é essa dificuldade que esse sujeito está vivendo. O que causou essa crise, por que ele está vivendo essa bagunça mental, onde ele não está conseguindo mais conviver em sociedade de uma forma harmônica. Então, acontece várias coisas antes desse processo de uma internação involuntária. Então, o ideal para chegar nesse lugar da internação involuntária é que tivesse passado por as outras fases. Se ele tivesse buscado um tratamento sem internação, né? E aí a gente ia tentar uma estratégia, se ele não conseguisse, para ir para um tratamento voluntário. Porque uma certeza que a gente tem é que, se o sujeito tiver o desejo, é muito mais rápido o processo. Né? No tratamento involuntário, a gente perde um tempo maior para estabilizar esse sujeito. Muitas vezes tem que usar a medicação, porque ele chega lá em crise, e se deixar ele vai fugir, vai arrumar confusão com outras pessoas. Então, fica muito mais difícil de fazer o tratamento, fica muito mais tenso. E é um tratamento que, em alguns casos, funciona. Às vezes a pessoa vive a experiência de passar por um tratamento involuntário, depois ela sai lá e daí ela mesma busca, na próxima recaída, busca um tratamento voluntário. E aí tem o tratamento compulsório, que aí já precisa, geralmente, esse tratamento compulsório é pedido pelo judiciário. Já é alguém que teve problema com a justiça. Deixa eu pôr aqui de novo. E aí, geralmente, ele é pedido pelo judiciário. Nesse tratamento compulsório também é comum a gente receber pessoas que têm o tratamento como uma pena já. Então, ele cometeu alguns delitos, e aí a justiça terapêutica, que é uma linha da justiça, ela faz uma análise, essa pessoa tem uma estrutura familiar, foi identificado que ela, sei lá, roubou um celular por conta da dependência química. E aí, em vez de jogar eles lá na cadeia, no cárcere privado, eles têm a opção de buscar um tratamento para essa pessoa. E coloca essa condição.
ó, eu vou te dar essa condição, você vai lá para tratamento e tal, e daí, mas você tem que ir lá, tem que frequentar, tem que fazer tudo que lá, e eles lá, na clínica, nessa clínica e tal, eles vão me mandar um relatório semanal de como está a sua evolução nesse processo de tratamento. Né? E tem alguns casos que a gente tem bons resultados. Né? A gente recebe ainda, principalmente nos grupos, né? Pessoas que compulsoriamente, em vez de assinar lá, ela tem que passar no grupo de apoio ou buscar o tratamento, né? Então tem um bom resultado isso, né? Eu acredito que melhor resultado do que pegar e já jogar lá a pessoa lá na instituição casa, se for um adolescente, ou, né, em alguns casos a gente tem o resultado porque aí a gente consegue fazer esse trabalho com a família, né? Porque daí ele não vai sozinho, ele geralmente vai com a família, alguém vai junto, e daí a gente tem acesso, né, a esse paciente, a dificuldade, ao problema que ele vive. Então, dependendo da estrutura que a família tem, da estrutura que é oferecida no tratamento, o resultado muda. Agora, se a família não tem uma estrutura para auxiliar essa pessoa depois que sai de lá, e se na clínica que foi colocado essa pessoa, como a gente falou ontem, também não tem uma estrutura, o resultado já está comprometido. Por isso que é importante a gente ter uma visão geral, né, dessa dificuldade, desse problema, que é um problema que não é meu e seu. É um problema da nossa sociedade contemporânea. E é um problema que teve em todas as sociedades. Só que agora ele está gigante, ele está aí na minha cara, na sua cara. E essa pessoa que a gente esbarra, pula por cima para não pisar, que está jogada na rua, é a pessoa ideal para o tratamento com internação. Porque essa pessoa não tem recurso, não tem família. Né? Mas e depois, para onde que ela vai? Né? Aí a gente tem que repensar isso e criar condições. Né? Então a gente vai falar mais profundamente sobre essas questões amanhã, porque essa lei nova fala também que o governo agora vai se responsabilizar, como já é responsável, e o sistema de tratamento vai ter, inclusive, a ajuda do SUS, não vai ficar mais direcionado só ao CAPS, né? Mas amanhã eu vou falar mais sobre isso, eu vou precisar de um tempo maior, mas conforme o combinado, amanhã eu estarei aqui nesse mesmo horário. Eu peço desculpa de ter chegado aí uns 5 minutos atrasado, mas é que foi a chuva mesmo. Não é desculpa de gaúcho, isso é desculpa de paulista, né? O paulista gosta de arrumar desculpa do trânsito, da chuva, mas hoje aconteceu mesmo. Eu saí de lá no mesmo horário e acabou que eu atrasei um pouquinho. Então, essa live vai ficar lá na nossa página da Saúde Mental Extrema, está lá junto com as outras. Se você tem alguma dúvida, conhece alguma pessoa que precisa, que você acha que precisa dessas informações, desse conhecimento, que pode ajudar alguém, a gente vai deixar lá. Ok? Então, amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário. Forte abraço e se cuide.